Olá, pessoal, bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro virtual da Casa do Saber, que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli, junto com o Guto Belchior, estamos hoje aqui recebendo o Jair Ribeiro, fundador da Casa do Saber, cofundador da Casa do Saber e fundador da Parceiros da Educação, e a Priscila Cruz, cofundadora e presidente da Todos pela Educação. Bom, antes de passar a bola para eles aí e começar esse programa de hoje, que vai ser Educação em Dose Dupla, a gente vai recapitular um pouquinho só como que está o tema da semana, né? O tema dessa semana é interdependência e a pauta de toda quinta-feira é consciência coletiva. Então, pensando um pouco, meditando um pouco sobre a relação entre essas três expressões, interdependência, consciência coletiva e educação, eu lembrei de uma frase que, até comentando com a Priscila essa semana, a frase inevitavelmente veio à tona, que é: a educação é a base de tudo, né? E, de fato, é a base de tudo, né? É a base da prosperidade, é a base da solidariedade, da sustentabilidade, mas essa frase, que parece tão perfeita, ela acaba não funcionando tão bem em alguns países como o nosso. Talvez a educação inclusiva, é a base de tudo, possa ser uma proposta melhor. Quando a gente vê a violência urbana em uma cidade como São Paulo, e algumas cenas chocam, de você ver garotos muito pequenos ali praticando algum furto no trânsito, e o risco de vida das pessoas envolvidas ali e tal, você vê o quanto estamos todos em rota de colisão e o quanto essas crianças que foram abandonadas ali na primeira infância por, enfim, não estar dentro de um sistema educacional forte, idealmente em período integral, acabam perdendo um rumo aí. Eu queria começar pedindo licença aí para a Priscila, para o Jair comentar como funciona Parceiros e como e como os empresários se engajam com o setor público para conseguir elevar o nível da educação e propiciar uma educação pública com altos indicadores aí de qualidade. Bom, boa noite, Pri, boa noite, Guto, Marcelo. É até legal começar assim, porque todo mundo que eu converso, não, você está lá, Parceiros de Educação, eu deveria falar, não, eu conheço muito vocês, e eles estão se referindo ao Todos pela Educação. Então, toda hora eu recebo pessoas, não, eu conheço muito vocês, o pessoal do Todos pela Educação. Não, nós é Parceiros de Educação. A gente tem 16 anos já, o que a gente faz, principalmente aqui em São Paulo, um pouco no Rio, promover a parceria da sociedade civil com escolas públicas. Então, hoje a gente atua em mais de 420 escolas, 250 mil alunos aqui na rede estadual e nas redes municipais aqui de São Paulo. E desde 2010 também a gente atua bastante nas políticas públicas do Estado. Então, eu estou no Conselho de Gestão lá do Secretário de Educação, já estive no Conselho Estadual, e a gente tem a gente apoia bastante, não só alguns municípios, mas também o Estado nas suas políticas. E o que nos move assim, é basicamente que a questão da educação é tão fundamental e é tão estrutural num determinado país que não pode só deixar na mão do governo, necessariamente. Eu acho que a sociedade como um todo tem que se mobilizar para apoiar essa grande luta que é promover uma educação de qualidade. E o que a gente procura fazer, aqui em São Paulo principalmente, é quase uma obsessão nossa, que a maior correlação que existe entre a qualidade de educação e determinada a qualidade, o PIB per capita de um lugar e a qualidade da educação. Existe uma correlação direta entre esses dois fatores. E nós, aqui em São Paulo, temos o mesmo PIB per capita do Chile, mas não temos a mesma qualidade de educação que o Chile tem. Então, por quê? Então, nós aqui da Parceiros de Educação, a gente está lutando muito e trabalhando muito com a secretaria e com as escolas e com as entidades como todos, para justamente promover e melhorar a qualidade da educação, para que em determinado tempo a gente chegue na qualidade de educação de um país como o Chile, por exemplo. Priscila? Bom, oi, Marcelo, obrigada. Oi, Marcelo, Guto, Jair, boa noite a todos que aqui nos assistem.
Olha, o Todos pela Educação, o Jair acompanha, porque ele esqueceu de colocar aí no currículo dele que ele é do Conselho do Todos pela Educação, Jair. Eu estava deixando para você, Pri. Então, tá bom. Boa, obrigada. Então, estou aqui dizendo... E por que também confunde? Muito, isso acontece muito com a gente também, viu, Jair? O pessoal está falando com a gente, acho que isso aconteceu essa semana, a gente conversando, né, Marcelo? Estava falando comigo, achando que era da Parceiros, porque para ser Todos pela Educação tem que ser parceiro antes da educação, certo? Então, acho que essa ideia, são duas ideias análogas. O Todos pela Educação, ele começou em 2006, então ele tem um pouco mais de tempo do que a Parceiro da Educação. Ele é um modelo diferente de organização social para a educação. Ele nasceu de um casamento entre uma indignação muito forte em relação à baixa qualidade da educação brasileira, mas também com otimismo e que é preciso a gente atuar. Não adianta a gente só ficar chorando, não adianta a gente só ficar reclamando da qualidade, da gestão dos governos, a falta de priorização, se a gente, como sociedade, não fizer a nossa parte. Então, o Todos nasceu desse casamento, um monte de gente, Todos pela Educação é formado por centenas de pessoas, centenas de associados, que trabalham para justamente a gente melhorar a gestão, as políticas públicas, e aí a gente faz uma coisa que é, assim, de certa forma, nova no Brasil, diferente no Brasil, que é a tal da palavrinha advocacy, né? Quer dizer, que é trabalhar junto aos governos para influenciar com evidências, com estudos, né? Entender qual que é o verdadeiro diagnóstico, o que precisa fazer, em qual sequência. A gente tem aí um trabalho grande, que o Jair, inclusive, participou bastante, que é o Educação Já, que é um grande planejamento para o Brasil subir 50 pontos no PISA até 2030. Óbvio que a gente precisa do compromisso e a adesão dos governos, que são eles que têm a caneta, o orçamento, etc. Mas essa parte da sociedade a gente faz e ajuda os governos, né? Só para encerrar aqui essa primeira parte para falar do Todos, a gente conhece uma série de sistemas educacionais no mundo inteiro, né? E aí sempre vem aquela pergunta: o que tem em comum os países que dão certo? O que é? É algum tipo de formação de professores? É o tempo integral? O que explica esses países que estão no topo do ranking do PISA, que é essa avaliação internacional da educação feita pela OCDE? E olha, o que a gente acha, quer dizer, né, o que a gente descobriu, né, não de achar de achismo, mas o que a gente descobriu como ponto comum desses países é a participação e engajamento da sociedade. Ninguém fica feliz quando esse país cai no PISA, ninguém deixa de cobrar ao governo um resultado melhor, e é isso que a gente precisa ter no Brasil também: participação, cobrança, que não adianta ficar só reclamando. O Brasil não vai melhorar só com a reclamação, a gente precisa participar. E o Todos pela Educação é um mecanismo de participação, um mecanismo técnico, um mecanismo informado pelas evidências, mas que está aí colocando a sociedade para apoiar e ajudar nesse avanço dos resultados educacionais. E a Parceiros do Todos tem... Só um pouquinho, Marcelo, deixa eu só complementar um negocinho. O Todos está passando por uma fase assim, histórica, dos seus 14 anos. Aliás, a gente tem 16 anos, viu, Priscila? Não é que a gente... Tá, desculpa. Em 2004. Então, somos caçulas. Muito antes que vocês não, mas o Todos, com esse documento Educação Já, que para quem quer entender um pouco de educação no Brasil, é um documento essencial, de cabeceira, está no site do Todos, está no site da Parceiros, são Educação Já. É quase um curso sobre a educação pública brasileira, a educação brasileira, e dá o diagnóstico, e dá também o roadmap, dá também a receita do mapa para a gente chegar numa educação de qualidade, para a gente atingir esses 50 pontos no PISA. Eu sempre coloco que, na história da educação brasileira, a gente teve um documento semelhante, em 1932, que chama Manifesto dos Pioneiros. Quem está na educação conhece esse documento, mas o pessoal que não está tão ligado não conhece, que foi justamente um movimento das pessoas ligadas à educação naquela época, e também produziram um documento que seria um caminho, um mapa para a gente atingir uma educação de qualidade naquela época. E curioso que várias das receitas então postuladas em 1932 ainda são válidas hoje, ou seja, pouco se fez esse período todo, e hoje a Educação Já é uma referência
diferente de 32, uma referência que está sendo de fato implementada. Eu acho que o trabalho do Todos é muito forte nesse advocacy, do convencimento do Congresso, do Executivo, da sociedade civil como um todo, do que precisa ser feito. E, ao contrário também de 32, hoje tem muita evidência que define o que a gente precisa fazer na educação. Não tem mais achismo nem ideologia na educação. Hoje você tem todos os aspectos da educação foram pesquisados sobre todos os ângulos, e a gente tem hoje uma certa confiança do que precisa de fato a gente fazer para atingir uma educação de qualidade. E isso está tudo compilado de uma forma muito bem estruturada na Educação Já. Então, a Priscila sabe disso, eu sou um super fã do paper, e, de fato, Todos, nos últimos 2 anos, está tendo uma relevância gigante na discussão da educação no Brasil. Queria te perguntar, Priscila, que você citou essa meta de subir 50 pontos no PISA em 2030, eu te pedi só para ajudar a gente a se situar onde a gente está hoje e onde estão os países em termos de pontuação no PISA, que são as referências. Uhum. Olha, o Brasil, ele é, infelizmente, um dos últimos lugares do PISA ainda, tá? Eu vou só começar com a boa notícia, porque senão a gente se desespera, e eu acho que, de novo, assim, ter um grau de otimismo, de que é possível mudar, é muito importante. O Brasil, ele não é um fracassado completo na educação, a gente tem muita dificuldade, o Brasil tem muita coisa ainda para fazer, mas não é que o país não fez absolutamente nada, tudo deu errado, isso não é verdade, e eu acho que é importante a gente entender que a gente tem é localizado, não é generalizado, mas a gente tem gestões muito sérias, né? Aqui em São Paulo, né, Jair? A gente está com uma gestão muito séria aqui em São Paulo, a gente tem em Pernambuco, a gente tem no Maranhão, a gente tem no Espírito Santo, a gente tem em Goiás, a gente tem no Rio Grande. Então, existe essa gestão séria. A gente saiu, em 2007, de uma situação em que 28% das crianças estavam com aprendizado adequado em língua portuguesa, tá? No 5º ano. 10 anos depois, então não são 30 anos depois, 10 anos depois a gente chegou numa marca de 60%, então de 27 para 60%. Não é pouco isso, tá? Então, assim, não é que o Brasil é um vira-lata que não consegue fazer nada, dá para fazer, e esse ponto do Jair é muito importante, porque é o seguinte, a gente não tem desculpa, né? A gente tem gestores, precisa melhorar, e a gente sabe o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, eu lembro muito dessa coletiva de imprensa que o Mandetta falou, né? Foco, planejamento, ciência e disciplina. É um pouco isso, né, Jair? Então, assim, tendo isso, o foco é a aprendizagem do aluno. A ciência são as evidências que o mundo e que a própria experiência brasileira nos traz. A disciplina da implementação e da continuidade. O Jair adora falar sobre continuidade. A gente podia fazer um programa. Você podia fazer um programa só sobre isso, porque, de fato, o que está por trás da continuidade é a disciplina. E a gente precisa ter esse planejamento, que, no nosso caso, a gente construiu a Educação Já, que é um planejamento que reúne tudo isso, o que precisa ser feito para o Brasil subir esses 50 pontos. E já que o tema aqui desse bloco da Casa do Saber é a conexão, a interconectividade, o Brasil subindo 50 pontos no PISA, isso significa crescimento econômico, a gente está aí com voos de galinha, PIBinho, uma dificuldade enorme de crescer. Claro que não é só a educação, a gente também tem que colocar as coisas nos seus lugares, mas a educação, e aí lembrando essa tua frase inicial, Marcelo, é a base para a gente impulsionar o crescimento econômico, é a base para a gente aumentar o nível salarial dos brasileiros, porque não é um crescimento econômico concentrado, é um crescimento econômico que distribui renda, é pela via do salário, porque isso gera oportunidades, as pessoas têm oportunidades para ter empregos e ocupações melhores. Você tem redução da desigualdade socioeconômica, você tem redução da criminalidade, você tem aumento, já que o tema também atual é saúde, a gente tem um aumento da atenção à saúde, as pessoas se cuidam melhor, elas conseguem ler uma bula, elas conseguem entender o que o médico está falando para elas conseguem fazer o tratamento necessário. Então, se a gente começar a pensar todas as repercussões, o Brasil subir 50 pontos do PISA é a tarefa civilizatória da nossa geração, porque, para além do que o Jair falou, e aqui eu encerro, a gente tem as evidências e a gente tem algumas políticas de base que foram construídas recentemente, como o Fundef e depois o Fundeb, que é o sistema de financiamento, a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem um currículo definido para todos os anos,
né, para todas as disciplinas, e a gente tem um sistema de avaliação que só perde do sistema da China. A gente tem um sistema de avaliação enorme, muito bom e que funciona. Então, com avaliação, financiamento e sabendo o que a gente quer, que é a aprendizagem do aluno, que é a base nacional comum curricular, e tendo as evidências, não tem desculpa. Então, gestor público da educação, seja secretário estadual, municipal, ministro da educação, governador, presidente, prefeito, não tem desculpa. A gente sabe que tem que ser feito e o Brasil vai ganhar muito se a gente conseguir chegar nesses 50 pontos a mais do PISA. Então, Priscila, eu acho que a gente está muito em linha, né, naquilo que você falou no começo. Precisa ter uma demanda da sociedade para uma educação de qualidade. Isso. E é o que a gente procura fazer na Parceiros. Na Parceiros, a gente procura atrair empresários, executivos, sociedade civil organizada, para fazer essa parceria com a escola pública. Mas o objetivo não é só melhorar a qualidade daquela determinada escola que está sendo afetada. O objetivo também é educar esses formadores de opinião, essas pessoas da sociedade civil organizada, do que é a realidade da educação, e de quais são os problemas que elas enfrentam e quais são as soluções que a educação precisa. Então, com isso, você cria um exército de pessoas que, de fato, formam a sociedade civil organizada, que podem elevar a qualidade do debate educacional. Então, eu defendo super isso, que a sociedade civil tem duas funções. A primeira função é justamente fazer o que eu todos estou fazendo, que é fazer com que as políticas baseadas em evidências sejam aquelas que sejam adotadas como políticas públicas. E a segunda, que é o que a Priscila falou, que é quase um mantra meu, é a questão da continuidade. Não sou eu que estou inventando, tem um historiador da educação chamado Jamil Coury, a Priscila conhece super ele coloca no livro dele que o grande problema da qualidade da educação no Brasil hoje é a falta de continuidade das políticas. Porque uma questão é que os governos têm uma duração de 4, 8 anos. Políticas educacionais têm que ter um horizonte de 20 anos. Então, você pega o Chile, ele teve o mesmo ministro da Educação por 16 anos, depois ele fez o sucessor dele. Então, quer dizer, você teve uma continuidade, apesar de você sair do Pinochet, foi para sei lá onde, foi para Bachelet, quer dizer, você teve vários matizes do ponto de vista de direita e esquerda, porém, a política com relação à educação foi bastante... teve uma continuidade importante. E não é que continuidade seja exatamente a mesma coisa, teve evoluções, teve aperfeiçoamentos. Inclusive, a gente coloca muito isso. Os remédios, o diagnóstico e as soluções para o Brasil hoje são diferentes daquelas que vai exigir do Brasil daqui a 10 anos ou 15 anos. Cada país... Cada sistema educacional está vivendo uma fase diferente na evolução e precisa de remédios diferentes ou de caminhos, políticas diferentes, dependendo de onde está. Então, o que a gente faz na Parceiros é justamente educar essas pessoas, formadores de opinião. Olha, nós temos esse problema, mas tem uma solução, sim. Eu estou super otimista, antes do coronavírus, né? Mas eu sou super otimista com relação... principalmente a situação de São Paulo. A gente tem, hoje, dos melhores times educacionais, eu acho, do Brasil, com certeza, um pessoal que sabe exatamente o que está fazendo, com uma capacidade de execução muito boa, numa rede gigante. Quer dizer, São Paulo tem 3,4 milhões de alunos, tem 5.100 escolas, 190 mil professores, é 3, 4 vezes maior do que o maior sistema de ensino dos Estados Unidos, quer dizer, é um desafio de gestão enorme. Então, a sociedade civil tem que ajudar, justamente, a apoiar essas políticas, assegurar que essas políticas vão ter continuidade, mesmo na mudança de governo, e hoje, aqui, apoiar o Estado a enfrentar esse gigantismo, ou seja, apoiar na questão da gestão também. É isso. Legal, super interessante. Jair, Priscila, acho que dá um pouco de esperança assim, a gente ouvir vocês falando. Eu queria entender um pouco melhor, assim, um exemplo mais prático. Vocês acabaram se engajando e as instituições que vocês fazem parte acabaram se engajando de uma forma muito próxima e muito ativa junto ao poder público. Queria entender a visão de vocês, para o pessoal que está acompanhando em casa também, qual que é a melhor forma, dos indivíduos, vamos colocar assim, se engajarem com a educação? De que forma as pessoas podem apoiar
mais as políticas públicas, de que forma as pessoas podem estar mais próximas, não sei, dos seus filhos, que são alunos da escola pública. Eu queria entender um pouco, de uma forma prática, assim, o que esses indivíduos podem colaborar junto ao poder público, como essa associação, sociedade civil, que o Jair comentou, pode estar ainda mais íntima com o poder público. Uhum. Bom, Jair, posso começar, depois você me complementa, porque a Parceiros da Educação e o envolvimento do Jair é muito mais próximo dessa tua pergunta, né, para responder essa pergunta, até do que o Todos pela Educação. Mas eu queria colocar aqui uma questão quase que filosófica inicial, que eu até cheguei a comentar isso com o Marcelo nessa semana, que tem uma postura cidadã, tem um entendimento do cidadão antes de qualquer tipo de engajamento, que é o seguinte: eu preciso me engajar, eu quero me engajar, eu acredito no engajamento, que é para lutar, para batalhar pela educação de uma criança que eu nunca vou conhecer. É de um aluno que não é meu filho, que não é do meu bairro, é de uma criança que nunca vai vir me agradecer. Ela está em outro lugar, ela não sabe nem que eu existo, ela nunca vai saber que eu existo. Então, assim, essa ideia de que você tem que ajudar o próximo de verdade, eu acho que, inclusive, fazendo aqui um paralelo com esse momento de coronavírus, né, que está todo mundo em casa, no isolamento social, para cuidar do outro, e cuidar do outro que você também não conhece, talvez deixe um legado e uma marca forte. Eu espero que isso aconteça, porque no caso da educação é isso. Quando o Jair fala que a gente tem que ter um engajamento, quando eu falo que os países que dão certo têm engajamento, não é apenas um engajamento familiar, eu com as minhas filhas, com os meus sobrinhos ou com as crianças do meu bairro. É com a criança do Maranhão, do interior do Maranhão, é a criança pobre que me interessa e me toca cuidar da educação da criança pobre, da criança que não tem acesso, da criança que precisa de uma oportunidade que vai ser a única porta de oportunidade que ela vai ter na vida, que vai ser pela educação. Quando a gente dá esse clique, né, quando tem esse clique, que é a educação dessa criança que me importa, aí a gente começa essa conversa, Guto, assim, aí a gente começa a responder essa tua pergunta, porque eu queria partir um pouco dessa questão que é mais filosófica mesmo, mas que sem ela a gente não consegue se engajar, porque não é apenas... Você está definindo altruísmo, né? Que é justamente... Não só é o altruísmo, é a gente entender... Aí tem uma questão pragmática também, Jair, que é o seguinte: é aquela criança pobre que eu não conheço, é o direito dela à educação que vai fazer com que o Brasil cresça, que a gente vai ter menos violência. Então, assim, tem sim uma questão altruística, tem uma empatia que a gente precisa exercitar e ampliar no Brasil, tem uma cidadania mais responsável, mas até passando por uma questão mais pragmática também. Os nossos filhos não dão conta de fazer o Brasil crescer. Os nossos filhos apenas não dão conta de fazer o Brasil ser mais seguro, da saúde ser melhor, da gente ter uma distribuição de renda melhor. É a educação de todas as crianças que vai fazer com que esse Brasil seja melhor. Então, acho que tem esses dois pontos, bem lembrado do Jair. Tem uma questão de altruísmo, né, de você se doar para o outro, de verdade, de coração, mas também a cabeça, né? Acho que essa questão pragmática é bem importante. E aí eu vou deixar para o Jair explorar um pouco mais isso, mas no fundo, assim, depois que você passa por essa transformação, depois que a gente sai da frase batida, lugar comum, que todo mundo repete, que educação é a base de tudo. Beleza, a gente já concorda com isso. Próximo passo, como que a gente se engaja? Acho que, óbvio, tem aí um primeiro passo importantíssimo, que é cobrar qualidade do voto. Por que a gente não vota na educação? Por que a gente não vota naquelas pessoas, candidatos que têm um compromisso maior com a educação, já que essa é a nossa prioridade? Então, tem a questão do voto, tem a questão da responsabilidade social das empresas, de realmente apoiar projetos. Parceiros da Educação é um projeto super mão na massa, como disse o Jair, o empresário e toda a comunidade da sociedade civil, dos funcionários, todo mundo aprende, todo mundo sai melhor desse processo. A participação no seu bairro, né? Entender, será que tem uma escola pública perto de mim? Tem escola pública perto de todos os lugares, gente. É o equipamento público mais espalhado no Brasil. Vamos lá, vamos tentar ver como que a gente ajuda. Será que aquele diretor, aquela diretora está precisando de alguma coisa que eu posso mobilizar na minha comunidade para poder ajudar essa escola pública? Então, estou aqui só levantando uma bola, acho que agora o Jair me completa aí, Jair. Estava colocando, né? O que me incomoda muito e que me move
hoje eu dedico, sei lá, 70%, 80% do meu tempo para isso, é que me incomoda muito o fato de eu ter nascido num CEP certo e ter tido uma educação de qualidade e, em função disso, ter uma determinação, uma causalidade grande na minha vida. Eu tenho uma vida super confortável hoje, quem sabe em função disso também. E o sujeito que nasce num CEP errado, num CEP que não tem as mesmas, oferece as mesmas condições que eu tive, eu acho isso profundamente injusto e me incomoda como ser humano. Eu fico, aliás, Priscila, eu penso muito pouco no, puxa, vou deixar para meus filhos um país melhor e tal. O que me move mais, cara, é muito mais essa injustiça de que, poxa, em função de uma sorte em termos de localidade ou de onde você está nascendo e tudo mais, você tem um destino totalmente diferente. Quer dizer, a mim também, viu, Jair? Assim, acho que é isso. Assim, tem várias motivações e todas as motivações são legítimas, né? Mas eu também, assim, eu até me emociono quando eu falo sobre esse assunto, porque acho que de verdade é isso que a gente precisa no Brasil. Tô ligado. Eu acho que... Por que também me surpreende, como eu também não quero me projetar nas outras pessoas, mas por que as pessoas não ficam indignadas com isso? Eu também. Poxa vida, sabe, no Capão Redondo, 10 quilômetros da Faria Lima, tem uma escola super, sabe, difícil, para usar um termo mais politicamente correto. A qualidade da educação é muito diferente daquela que os filhos dos caras da Faria Lima estão recebendo. E, poxa, um mundo tão desigual, tão próximo. Eu não sei como as pessoas não ficam tão indignadas com isso. Então, essa indignação e esse senso de justiça que me move bastante, muito menos do que, poxa, meu filho... Porque eu acho que meu filho vai se dar muito bem, de qualquer jeito, sabe? E ele também nem precisa morar aqui no Brasil, ele pode morar no mundo, qualquer lugar do mundo, porque ele, de novo, também nasceu, ele tem um instrumental, um ferramental que ele recebeu, que ele pode se virar em qualquer lugar. Agora, e quem não recebeu? E eu acho que, aí falando da sociedade civil, dessa convergência, né, Guto, que você estava falando. Então, o que a gente quer é justamente criar esse exército de pessoas que entendam, porque não adianta também, como é que se envolve para melhorar a qualidade da educação? Bom, vai lá, tem que se educar um pouco. Eu te dou um exemplo clássico. Assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, Jair, eu sou super contra dessa história da progressão continuada. Ou seja, os garotos não repetem no fim do ano. E você pergunta para um professor, muitos professores falam o seguinte, não, eu gostaria que ele repetisse o fim do ano. Agora, tem muita evidência, tem muita pesquisa, tem muito estudo que fala o seguinte, olha, se o garoto repetir, a chance dele evadir é 55% maior do que aquele que não repetiu. Então, se você casar esses dois pontos, poxa, a evasão é pior, pelo menos o cara está na escola. Agora, repetir também e você fazer a progressão continuada sem fazer um trabalho de reforço e recuperação do sujeito, etc., também do aluno também é ruim. Mas não tem uma resposta simplista para isso. Não, vamos acabar com a progressão continuada. Sabe, então, na medida que hoje nenhum dos meus parceiros que tem escolas no nosso programa tem essa visão simplista mais, porque eles foram expostos à realidade da escola. Eles sabem que se o garoto repetir, ele vai invadir. Se ele invadir, acabou. Você perdeu esse garoto. Uhum. Então, um outro mito, né, Jair, é assim, por que a gente não importa a gestão privada para a parte pública, porque isso vai resolver, né? Esse é um clássico, né? Quase um clássico, porque é isso, assim, não, mas a gente sabe fazer gestão, então vamos lá que a gente vai resolver. Aí resolve em 3 anos, ou a tecnologia resolve tudo, em 3 anos eu vou resolver o problema da educação no Brasil. É muito bom boa essa experiência. Eu sempre falo que, assim, inclusive para CEOs, para gestores de empresas, é um super treinamento. Você fica bem mais humilde. Fica bem mais humilde e é uma vivência de flexibilidade, de criatividade, você entender outras visões, é super legal mesmo. Eu tenho vários amigos empresários, amigos meus, são CEOs, etc. Eles acham que tudo pode ser, tem uma bala de prata que resolve, etc. A tecnologia vai resolver. Não, isso tudo vai se resolver já com o tempo, a inteligência artificial e tal. E aí eu falo, puxa, não é bem assim.
E não é um projeto, eu falo sempre para as pessoas que vão no processo de adoção de escola que a gente faz, eu falei, olha, pode ser a coisa mais frustrante que você vai fazer na sua vida, cara, porque você vai lá, você vai ajudar, você vai formar os professores, depois os professores vão embora, depois você tem uma mudança de diretor, muda tudo, quer dizer, é frustrante, porque você tem tantas variáveis, você está lidando com gente, você está lidando com milhares de alunos, professores, etc. É complexa a dinâmica de uma escola. Porém, eu sempre falo, porém, é a coisa mais gratificante que você vai fazer na sua vida. Pode ser frustrante em alguns momentos, mas é a coisa mais gratificante, porque você vai estar mudando a vida, você está, de fato, tendo um impacto na vida daquelas milhares de crianças que você está trabalhando. Olha a alegria do Jair falando, olha a minha alegria. Eu acho que depois que a gente é picado pelo bichinho da educação, eu sempre falo, ninguém volta. Depois que você começa a trabalhar com educação, a gente não volta mais para a vida anterior. Não, a gente pode tirar o sorriso para falar do coronavírus, né? A gente pode... Estamos muito sorridentes com esse período de coronavírus. A gente está fazendo nisso... Desculpa. Não, falar nisso há um tempo atrás, Jair, eu lembro de você ter comentado aí, super orgulhoso, que uma das escolas, ou a escola que você adotou, subiu. Que eu acho que é legal compartilhar por que subiu, por que essa escola chegou num índice tão alto. O que foi feito? Quais foram os ajustes? Uma característica de ser empresário executivo é que você é competitivo pra caramba, né? E a gente gera esse tipo de competição entre nós, assim, entre os parceiros e tal. E de fato, a minha escola que eu chamo, é uma escola que eu tenho uma parceria, eu na física, há uns 6 anos. Ela, há 2 anos atrás, ela foi a melhor escola de ensino médio da capital. Perdeu esse posto. O ano passado foi uma depressão geral na escola, mas já estão pegando e já vamos voltar. Agora o objetivo é ser o melhor do Estado, não é nem da capital só, é do Estado. Mas por que ela foi? Quer dizer, não é só o aspecto da parceria, da parceria de educação, é que há 6 anos atrás também ela foi transformada de uma escola regular para uma escola de período integral. A Priscila sabe disso, que eu sou apaixonado eu acho que por esse modelo de escola de período integral que foi desenvolvido em Pernambuco por um cara maravilhoso chamado Marcos Magalhães, o ex-presidente da Philips. Ele chegou na escola dele lá em Pernambuco, onde ele estudou, o ginásio pernambucano, a escola estava, sei lá, uns 20 anos atrás, a escola estava quase semi-abandonada. Ele falou assim, poxa, preciso reformar essa escola. Juntou vários empresários, reformou a escola, mas, poxa, viu que a coisa, não adianta só fazer a reforma física, tinha que fazer a reforma também do software, da estrutura, e juntou um time maravilhoso, o professor Antônio Carlos Gomes, e criou um modelo que eu não vou estender muito aqui, porque é longo, mas é um modelo de educação de período integral. E hoje está já em 19 estados. E São Paulo, a gente, em 2011, nós levamos o pessoal da Secretaria Estadual para conhecer o modelo pernambucano, e São Paulo adotou o modelo pernambucano com vários ajustes, e com um ajuste para a realidade paulista, etc. E hoje, esse secretário, inclusive, fez a maior expansão de escolas de período integral, agora no ano passado, 249 escolas de período integral. A gente já está aqui em São Paulo com 640 e poucas escolas de período integral, e com o compromisso do governador e do secretário de converter mais 1.000 escolas, ou abrir, ou converter, ou transformar mais 1.000 escolas regulares em escolas de período integral. Então, essa escola, Guto, respondendo a sua pergunta, ela é de período integral. Mas a parceria, quer dizer, de fato, você exponencializa e você traz a escola tem hoje um patamar próximo, diria, da Europa, do sul da Europa, assim, em termos de qualidade. Ou seja, é possível. É isso que a Priscila falou. É possível, cara. E, poxa, uma escola de período integral é mais cara? É mais cara, mas se você olhar isso dentro do horizonte de 20 anos, onde você vai ter uma queda demográfica, você
certo crescimento do PIB para acomodar um gasto um pouquinho maior, etc., você consegue universalizar esse modelo para a rede toda. E a gente fala de escola integral, que é o que a gente chama de uma escola normal em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, não é escola onde o sujeito dorme lá. A escola integral tem 8, 9 horas de classe, que é nos Estados Unidos, na Europa, em poucos países que não é assim, desenvolvidos. Legal. Desculpa, Pri. Eu tinha te interrompido. Eu só fazer um complemento aqui, né? Porque eu acho que esse teu ponto é tão importante, Jair, que a gente sempre tem um pé atrás das pessoas. Mas vai custar mais. E no fundo é isso, assim, investir na educação que dá certo não é investir na peneira toda furada que o dinheiro vai para o ralo, não é isso. Exatamente. Mas a educação que dá certo é um investimento, é barata, é o investimento mais bem feito do país. Claro. A repercussão disso em toda a nossa vida, o que a gente consegue economizar, né, tem aquelas frases célebres, né, assim, a ignorância custa caro. A ignorância que está custando o nosso país. De segurança, de saúde. Mas até na própria rede escolar. Na medida que você não tem repetência, porque nas escolas você não tem repetência, você tem um número muito menor de alunos dentro da rede. Então, só isso. Se não tivesse essa repetência, já economizaria, sei lá, 15% a 20% do seu budget. Além disso, você está produzindo pessoas, alunos, sabe, pessoas que, de fato, vão contribuir para a sociedade, são muito mais produtivos. Quer dizer, é barato. A Priscila, que é super, super barato. Agora, melhor investimento. Agora, Marcelo e Priscila, eu queria até ouvir você. Eu estou fazendo agora o papel dos dois de entrevistador. Coronavírus, o que está mudando? A gente tem um pouquinho de tempo aí para falar. O que você acha que vai mudar a educação pós-corona? Tá. Bom, deixa eu só dar um passinho para trás, Jair. Fazer o spoiler para fazer o spoiler de segunda-feira no Roda Viva. Olha, a gente está vivendo aqui, acho que são duas grandes avenidas que a gente está tendo que trafegar ao mesmo tempo, né, Jair? Que eu acho que essas são os dois grandes desafios desse momento. Tem o urgente e tem o importante. O urgente é isso, assim, é o que as crianças estão agora em casa. As crianças, elas estão com acesso muito diverso. Acho que depois o Jair pode falar um pouquinho mais de São Paulo. Eu também conheço, conversei bastante com você ali, que é o secretário hoje, mas acho que você está muito mais enfranhado aí nesse processo. Depois você pode contar um pouco mais. Mas o Brasil inteiro está produzindo soluções muito diversas. As redes tiveram pouquíssimo tempo para se preparar, pouco tempo mesmo, estou falando assim, em termos de dias, menos de uma semana, para desmobilizar os alunos e começar a pensar o que fazer com esses alunos em casa. E aí, ponto número 1, por mais que produza desigualdade, o ensino remoto é o melhor que a gente pode fazer agora. Né? O pior é não dar nada para esse aluno, ele não fazer nada na casa dele. Agora, de fato, a gente tem uma realidade em que a maior parte, e aí isso que me preocupa, a maior parte dos alunos do Brasil de redes estaduais e municipais, eu não estou falando aqui do Estado, da gestão do Estado de São Paulo, estou falando do Brasil, não está tendo nada. Está tendo ou no máximo uma atividade muito esporádica, apesar da gente ter a rede do Paraná, que está fazendo um excelente trabalho, a rede do Maranhão, que está fazendo um excelente trabalho, Pernambuco, que óbvio, né, assim, tem muita coisa vindo boa de Pernambuco, São Paulo, mas não é uma realidade tão disseminada assim no Brasil. E aqui um pequeno parênteses, Jair, se você me permite, esse sistema, assim, essa situação mais ou menos caótica, porque a gente não conseguiu ter tempo de se preparar, não é privilégio do Brasil. Eu faço parte de uma rede internacional de ministros, vice-ministros, especialistas, OCDE, Unesco, trabalhando numa coalizão para dar respostas para esse período para a educação. Nenhum país tem uma solução que para de pé, entendeu? Assim, que, nossa, essa aqui é a nossa grande evidência, nosso grande norte. Está todo mundo perdido. O Canadá está perdido, os Estados Unidos está perdido, a França está perdida, a Itália está perdida, a Coreia do Sul está perdida. Então, não é um privilégio do Brasil. Então, essa é a situação urgente, a gente tem que resolver, e aí eu acho que o Jair pode falar um pouco de São Paulo. Eu estou mais preocupada com o importante, que é o volta às aulas, que aí, assim, isso não tem desculpa.
né? Acho que planejar a volta às aulas para reduzir essa desigualdade que o Jair estava falando. Então, ter uma boa comunicação com as famílias, fazer uma avaliação diagnóstica para ter uma linha de base para saber como que esses alunos estão chegando e como que eu vou tratar cada faixa de aprendizagem desses alunos. Os alunos não vão chegar da mesma forma que eles chegavam das férias. A gente precisa ter um planejamento específico, tem que ter formação de professores também específica para esse período. E o acolhimento, né, Jair? Essa experiência de Pernambuco, esse modelo de escola integral de Pernambuco, tem um componente que às vezes a gente não dá tanto valor, que é o acolhimento dos professores, o acolhimento dos alunos pós-pandemia ou volta às aulas é fundamental para a gente reiniciar um processo que não vai ser igual ao que a gente tinha antes. Antes de passar a bola para o Jair, acho que é óbvio que um legado muito importante, um legado que tem que ser usado da melhor forma, porque ele também pode ser usado de uma forma ruim, muitos professores perderam medo de usar a tecnologia, perderam medo de fazer educação remota, né, ensino remoto, perderam medo, tiveram que ali à força, né, com pouco tempo, se virar, tentar fazer coisas acontecerem. Então, isso pode ser um ativo muito importante. Mas aí eu só quero fazer uma ressalva, que eu acho que isso aí é fundamental, quase como pilar para qualquer coisa que a gente for aprender nessa pandemia aí de uso de tecnologia, que a tecnologia, a distância, o remoto, ele tem que ser complementar e não substituto do presencial. O presencial é insubstituível. Acho que todo mundo que está com filho em casa está vendo isso, eu estou vendo isso aqui com as minhas filhas, mesmo com o ensino remoto de altíssima qualidade, é insubstituível essa relação, a interação, aquela conversinha no meio da aula, aquela trocar ideia, trocar dúvida ali na hora, o olho no olho, é assim que se estabelece, é com esse tipo de conexão que a gente estabelece uma aprendizagem. Mas o ensino remoto, só para completar rapidinho, mas o remoto, ele pode ser um complemento fundamental, ele pode ser um grande acelerador, e acho que a gente tem que torcer e trabalhar para isso. Nós estávamos falando do presencial, inclusive, toda a tendência hoje na educação é voltada para metodologias ativas, que ficam na interação das crianças entre elas, ou projetos, etc. Então, claro que a participação do professor nisso é fundamental, não só como transmissor do conhecimento, mas também como coordenador dessas interações, que é fundamental. Então, eu passei um tempo fora estudando isso agora, e de fato, a tendência toda era essa. E isso que até em todas as redes estamos se caminhando muito para metodologias ativas, e agora interrompeu todo esse processo. Porém, eu concordo com a Priscila, no sentido de que pode ter um legado aí, que a gente pode estar ganhando algum tempo no uso de tecnologia para acelerando o processo de uso e aceitação da tecnologia como um mecanismo de reforço, justamente. Onde eu vi isso funcionar bem é a tecnologia sendo como reforço do que o aluno aprende dentro da sala de aula, com o professor, etc. Então, nisso, eu acho que pode ser um legado legal. Aqui em São Paulo, só para super rápido, aqui em São Paulo tem um plano bastante robusto de como enfrentar essa questão das aulas, sem aulas, nas escolas fechadas, e muito em função da experiência que o próprio secretário teve no Amazonas, no Centro de Mídia. Então, no Amazonas, que aí você tem escolas remotas, etc., o nosso secretário veio de lá e ele está trazendo para cá toda a experiência dele nesse Centro de Mídias, que é justamente ser trabalhado de uma forma remota com os alunos. Então, isso está sendo implantado aqui. Além disso, São Paulo tem o privilégio de ter a TV Cultura, tem uma estrutura bacana em termos de TV aberta, porque também não é só via internet que você vai fazer conexão. Muitas crianças não têm nem acesso à internet, não tem dados, não tem Wi-Fi, não tem computador em casa. Nós estamos falando no Fundamental 1, 50% das crianças. No resto, sei lá, 30% das crianças. Então, o que a Priscila estava mencionando, esse período você vai aumentar ainda mais a desigualdade, porque os nossos filhos, os filhos que têm acesso à internet, computador em casa, etc., e vão ter algum tipo de interação. Muitas crianças das zonas mais vulneráveis não têm nada disso. Então, elas vão ficar, de fato, com pouco contato.
Então, o que a gente tem que fazer é justamente usar a TV aberta e outros mecanismos para tentar reduzir essa equidade, reduzir essa desigualdade. Jair, essa questão da TV aberta que você tocou no assunto agora, você acha que é viável alguma mobilização imediata, pegando carona na situação de isolamento? Tem como acelerar esse processo de isolamento? A partir do dia, isso já foi anunciado aqui em São Paulo, a partir do dia 21 de abril, a rede estadual vai ter à sua disposição dois canais de TV, da TV Cultura, que vão estar dedicados exclusivamente a aulas via streaming, ao vivo, de cada série. Quer dizer, então, de manhã cedo vai ser, sei lá, sexto ano, sétimo ano, nono ano, etc. E isso, quer dizer, São Paulo tem uma infra para fazer isso. E a rede estadual já está preparando todo um material para todos os professores, etc., para darem essas aulas a partir do dia 21 de abril. É um super desafio. Do nada você tem que dar aulas a partir de streaming da TV Cultura, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Além disso, eu costumo avisar. Para terminar a propaganda. Além disso, também a rede estadual negociou com as telefônicas, as teles, dados patrocinados. Então, o garoto com Wi-Fi, com o celular dele mesmo, ele não vai usar os dados dele de créditos, o Estado vai pagar para ele poder acessar não só as plataformas, essas plataformas de ensino, como também aplicativos que a gente disponibilizou, que a rede está disponibilizando para eles de graça. Então, São Paulo está relativamente bem, eu acho, para enfrentando esse período de crise. Fala, Marcelo, desculpa. Não, é que eu costumo avisar quando falta 5 minutos, mas vocês estavam num flow tão bom aí que já acabou faz 3. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento aí conciso para a gente não estourar muito o tempo e eu fazer a chamada do episódio de amanhã, tá bom? Tá bom. Priscila. Bom, não sei, posso começar aqui como mensagem final. Assim, acho que esse é o grande desafio do Brasil, não tenho dúvida. A gente está no meio de uma crise sanitária, uma crise sanitária com repercussões na educação, na economia, uma série de áreas, não tenho a menor dúvida, mas essa crise sanitária ela está entrelaçada com a educação, né? A gente pode sair melhor e mais rápido dessa crise toda, se a gente realmente priorizar a educação. Aqui eu não estou dizendo que priorizar a educação significa abandonar as outras barcas, não é isso não, mas o Brasil precisa levar a sério a educação. A gente nunca levou a sério, a gente nunca teve essa demanda de verdade, essa paixão que o Jair tem pela educação, a gente tinha que ter todos os empresários, todos os cidadãos, as pessoas tinham que estar, como ele bem disse, assim, eu gostei dessa tua frase, viu, Jair, assim, cadê a indignação das pessoas? Porque isso afeta a vida de todo mundo, e é uma questão de justiça social, uma questão da gente ter orgulho do país que a gente vive e de querer viver no país que é de todo mundo e eu faço parte da construção desse país. Então, a gente vai sair melhor, a gente vai sair mais rápido dessa crise de agora, das próximas crises que virão. Crise é algo que sempre vai acontecer. O que a gente pode controlar é o preparo que a gente dá para os nossos cidadãos. A gente está preparando o cidadão brasileiro para atravessar essas crises? Hoje eu vou dizer que não. Infelizmente, porque a gente não dá a mesma atenção, a gente não dá atenção devida para a educação. O dia que a gente passar a priorizar a educação de verdade, como a gente prioriza outras áreas, ou até questões mais irrelevantes da nossa própria vida e da vida do país, briguinhas políticas, aquela fofoquinha de Brasília, a gente dá tanto espaço, tanto valor para isso tudo, isso não importa, o que importa é a gente trabalhar pelas pessoas, e a melhor forma de trabalhar pelas pessoas é pela educação. Então, acho que se a gente conseguir conquistar isso, um monte de coisa vai vir aí para o país, e acho que só voltando para o teu ponto inicial, né, Marcelo? Vamos parar de falar que a educação é tudo e vamos começar a fazer a educação ser tudo mesmo, né? A base de tudo. Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente de discutir educação aqui no meio da pandemia. Muito obrigada. E um prazer falar com vocês todos. Legal, valeu, Priscila. Então, eu acho que, Jair. Dentro desse lance de convergência, eu acho que é justamente a mensagem é essa, ou seja, a sociedade civil precisa convergir com o setor público, com tudo, para melhorar a qualidade da educação pública. E, para isso, tem que melhorar a qualificação do debate, tem que se aprofundar um pouco mais. Então, a mensagem que eu diria aqui é a seguinte: a sociedade civil, não, quero participar. Então, puxa,
Se educa, começa lendo o paper do Todos pela Educação, que se chama Educação Já, paper maravilhoso, tem até um processo até resumido, o mais longo tem 90 páginas, esse é para as pessoas mais entusiasmadas. Mas o mais longo tem, quer dizer, o documento todo tem 1000 páginas já, né, Jair? Aí tem um sumário executivo de... Você assusta as pessoas, Priscila. Não precisa ler as 1000 páginas. Mas as pessoas vão gostar, elas vão querer ler mais depois. Tá certo. E eu acho que melhorar a qualidade do debate, na medida que a sociedade civil se aprofundar um pouco mais nos desafios e nas soluções que existem para a educação, porque existem, de fato, aí ela vai poder exigir isso de uma forma melhor, de uma forma mais qualificada. E essa é a função da sociedade civil. Exigir melhorar a qualidade do debate, que as políticas públicas sejam baseadas em evidência, e aí depois assegurar que essas políticas tenham continuidade. Esse é o mantra que eu falo. Tá bom? Obrigado, Guto. Obrigado, Marcelo. Valeu, Jair. Valeu, obrigado, Priscila. Valeu, Jair. Valeu, Guto. Amanhã a gente está de volta aqui às 19 horas com a gente, Marcelo Ribeiro, da Psicologia, psicólogo que vai trazer um olhar aí de psicologia social e do trabalho, e Fernando Simões, que é um dos fundadores da BemTV Investimento Social, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de como essa crise sanitária está afetando também o mundo do trabalho, né? A Priscila fechou comentando como está afetando o mundo da educação, está afetando o mundo do trabalho também, né? Mais de 50% da população brasileira não tem como entrar na onda do home office, né? Então tem uma realidade aí que a gente vai discutir amanhã. Fala, Jair. Para você que está nos ouvindo, aproveite a grande oferta da Casa do Saber de 30 dias gratuitos no seu aplicativo. E é uma contribuição que a Casa do Saber faz em termos de promover, sei lá, uma educação, um conhecimento, uma melhoria das pessoas nesse período de pandemia e nesse período de quarentena. Fica aqui a mensagem do patrocinador. Um abraço. Legal, valeu. Boa noite, valeu. Obrigado, gente. boa noite.